Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Curitiba é realmente uma cidade sensacional, uma ciranda de emoções. Gravei meu último vídeo com blusa, com ar-condicionado, aqui dentro estava um frio danado. Hoje estamos com calorão, né? Hoje a previsão aí para chegar perto de 30 graus, então realmente uma cidade fantástica. Bom, mas não viemos aqui para falar sobre o clima da minha cidade, viemos aqui para falar sobre melhoria de memória. Algumas pessoas acompanharam uma apresentação minha este final de semana e me pediram encarecidamente para que eu fizesse esse vídeo e pudesse levar também ao público geral aí uma técnica de memorização muito legal. Impressiona realmente as pessoas, né? Porque as pessoas consideram que as suas memórias, de uma forma geral, não são muito boas, e aí eu faço esse teste com elas e encadeio 300, 400 palavras, uma embaixo da outra e sem esquecer nenhuma, né? De trás para frente, de frente para trás, como você quiser. E você vai ver qual é o princípio científico que há por detrás dessa técnica de memória. E eu também quero sugerir a vocês a leitura de um livro do Alberto de Lisola, que é um dos nossos campeões aí de memória do Brasil. Hoje ele tem dedicado muito do seu tempo a escrever livros, a fazer palestras, a dar aula, a dar cursos e assim por diante. Já tive 2 oportunidades aí de curso com ele, então quero ensinar vocês a fazer uma dessas técnicas desenvolvidas, não é pelo Delisola, mas ele usa também essa técnica, tá? Bom, qual é o princípio científico que há por detrás da técnica de memorização que você vai aprender a fazer hoje? O ser humano, a gente não consegue separar isso exatamente dentro do cérebro, mas nós classificamos a memória em 2, na verdade, né? Tem até um vídeo aí no passado aqui do canal que fala sobre essa questão da memorização. Mas enfim, existe uma memória que nós chamamos de memória operacional, que é pequenininha. Esta memória é uma memória temporária. Com o passar do tempo, essa memória vai se desfazendo e ela vai para a lata do lixo. E existe uma outra grandona, poderosa, que nós chamamos de memória cortical. Esta memória, sim, esse centro de memória, sim, é o centro de memória que nos possibilita guardar não só uma quantidade absurdamente grande de coisas, como também por um tempo muito maior. A passagem desta memória operacional para a memória cortical não é tão simples. E por que não é tão simples? Porque tem um monte de lixo que a gente aprende durante o dia, informação inútil, que se fossem passadas todas para a memória cortical, nós ficaríamos loucos, né? Então, existe até inclusive uma síndrome chamada síndrome da supermemória, que não há filtro entre as duas e a pessoa enlouquece, né? Você já imaginou você ter que esquecer uma senha do Wi-Fi e colocar o outro no lugar e não conseguir esquecer nenhuma nem outra? Viraria uma baderna, né? Então o princípio é, para passar dessa memória, que é uma memória pequenininha, memória cortical, da memória operacional para a memória cortical, nós precisamos de algumas ferramentas. Os 3 meios possíveis, né, mais comuns são por repetição. Se você repetir uma coisa por muito tempo, ela passa. Existe a associação, em que eu junto uma coisa com outra, e existe o uso da emoção. Se eu estiver emocionado, isso que eu estou aprendendo faz uma transição mais rápida, tá? Eu quero fazer com vocês um teste de memória bem simples, bem rápido, para daí a gente aplicar a técnica e você perceber a mudança que acontece aí com você, tá bom? Eu vou ler aqui uma lista aleatória de 10 objetos e eu quero que você pare um pouquinho agora aí, sente, não faça nada, mas pare mesmo, tá? Se tiver TV ligada, rádio ligada ou outra coisa, pare, se concentre só nisso, beleza? Então olha só, vou ler a lista para você, tá bom? Número 1, moto. Número 2, caneta. Número 3, relógio. Número 4, sapato. 5, garrafa. 6, cueca. 7, mosca. 8, chave. 9, cama. E 10, TV. Beleza? Tranquilo? Vou fazer um testezinho com você bem rapidinho. Qual é o número 5? Você lembra qual é o número 5? Você lembra qual é o número 8? Qual é o 2? Qual é o 7?
Parece loucura, né? Mas apenas 10, uma lista com 10 coisinhas já começa a dar uma embananada no cérebro da gente. Não é raro que, ao fazer essas perguntas, as pessoas não só não saibam responder, como muitas delas vão acabar tendo dúvidas. Será que é? Será que não é? Será que eu apostaria? Será que eu não apostaria que é isso ou que é aquilo? Veja, a técnica de memorização aqui, que eu vou ensinar para vocês, ela usa o princípio da associação e da emoção. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho uma lista, imprimi aqui, depois eu vou deixar para vocês aí no vídeo também, uma lista. Essa lista tem os números de 1 a 10, igualzinho a nossa lista de coisas que a gente deve lembrar. Cada um dos números tem uma letra correspondente, no caso, número 1 a letra T, número 2 a letra N, número 3 a letra M, e assim por diante, tá? Com cada uma dessas letras, eu vou formar uma palavra que tenha essa letra uma única vez. Então, o número 1 é a palavra teia. Por que teia? Porque teia vem da letra T ali que nós usamos. O número 2, Noé, o número 3, mãe, número 4, rio, número 5, lei, e assim sucessivamente, ok? Se você fosse montar a sequência, por exemplo, aqui o número 11, você vai ver ali que o número 11 é repetição de dois números 1, portanto, de duas letras T. Ora, uma palavra que tem T e T é a palavra teto. Outra palavra seria a palavra teta, por exemplo, né? Se eu fosse formar o número 12, T com N, eu formaria tina ou tênis. Se eu fosse formar o número 13, T com M, eu ia te colocar time, e assim sucessivamente, tá? Se você souber os 10 primeiros, você saberá todos aí na sequência, perfeito? Vamos fazer agora o uso da associação e da emoção para você ver o resultado da técnica. Então, o que eu quero que você faça? Quando eu falar a palavra da minha lista mais a palavra aqui que a gente quer guardar, você vai fazer um movimento assim, ó. Você fecha os olhos um pouquinho, imagina aquilo acontecendo, só que numa proporção absurda. Tem que ser de doer a barriga de tanto dar risada, porque aí você usa a emoção. Exemplo, a primeira palavra que nós temos aqui da nossa lista é a palavra moto. A primeira palavra aqui da nossa lista é a palavra teia, lá do número 1, letra T, né? Então agora eu quero que você faça assim, ó. Você imagine uma aranha andando de moto na sua teia, beleza? Pensou? Número 1, letra T, formou a palavra teia, imaginou a aranha, lá que vive na teia, andando de moto pela sua teia. Fechou? Número 2 aqui da nossa lista é a palavra caneta. Lá da nossa lista, daquela lista que nós temos dos números de memorização, o número 2 é a letra N e nós formamos ali a palavra Noé. O que Noé construiu? Uma arca. Então eu quero que você imagine uma arca como a arca de Noé, só que em forma de uma caneta gigante. Lembrou? Show de bola? Número 3. Aqui da lista que eu quero lembrar é a palavra relógio. Lá da nossa lista de memorização, que vai ser sempre igual, lá não muda nunca, essa outra que muda. Lá é a letra M e com a letra M nós formamos a palavra mãe. Então, ó, associação absurda, eu fiz aqui a minha mãe em forma de um relógio gigante e eu estou usando a Dona Olinda aqui no meu braço. Dona Olinda é a minha mãe, tá bom? Número 4, aqui a palavra que eu quero lembrar é a palavra sapato. Lá da nossa lista de memorização, letra R, lembra a palavra rio. Então, ó, fechei os meus olhos, joguei o anzol, tô pescando no rio. Quando eu vou pegar, não é um peixe, é um baita de um sapato. Ou um peixe vestindo o sapato, ou um peixe dentro do sapato, como você quiser, tá bom? Número 5, a palavra que nós queremos lembrar é a palavra garrafa. Lá da nossa lista de memorização, é a letra L que formou a palavra lei, então eu estou imaginando aqui, onde é que as leis estão escritas? Numa garrafa. Ó, a palavra que eu quero lembrar, associação absurda. Fiz aqui uma associação, imaginei o meu professor de Direito Civil entrando na sala de aula com 3, 4 garrafas embaixo do braço. Fechou? A palavra número 6 aqui da minha lista é a palavra cueca. A palavra cueca. Lá da nossa lista seria CH, que forma a palavra chá. Você já deve ter feito a associação bem facinho. Essa palavra ficou muito boa. Aqui a palavra chá de cueca. Que gosto que teria. Horroroso, horroroso. Imagina a cueca usada. Ui!
Percebeu? Quanto mais absurdo for, melhor para você conseguir associar, porque usa a emoção. Número 7 da nossa lista é a palavra mosca. Lá da nossa lista de memorização é só C, que forma a palavra cão. Imagine que você saiu com o seu cão para passear. E quando você saiu, você olhou para o lado, ele estava totalmente cheio de moscas. Cheio. Ou então, ao invés de você ter levado o seu cachorro para passear, você levou uma mosca na coleira para passear. Tão absurdo quanto possível, beleza? A palavra aqui da nossa lista 8 é a palavra-chave. Palavra-chave lá da lista de memorização é a palavra ovo. Então eu vou imaginar que ao invés da galinha estar botando ovo, a galinha está botando uma chave. Ou então eu quebrei o ovo e dentro tem uma chave, como você quiser. Aqui da nossa lista, o número 9 é a palavra cama, né? E lá da nossa lista de memorização, letra B formou a palavra boi, então eu vou imaginar o boi comendo uma cama, o boi dormindo na cama, o boi carregando a cama nas costas, como você quiser, tá bom? E a última palavra da nossa lista aqui é a palavra TV. E lá da nossa lista de memorização é a palavra tosse. Veja, quando você espirra, o que sai da sua boca? Ui, que coisa nojenta, professor. Pois é, imagine que alguém tenha tossido e tenha empesteado a sua TV inteira. Já pensou? Coisa nojenta? Ué. Pois bem, para vocês verem como é que a coisa toda é feita, olha, aqui está a nossa lista feita no quadrinho, né? Eu vou apagar a nossa lista, porque assim é uma forma que eu tenho também de me colocar à prova e de mostrar para vocês que a técnica funciona. Funciona. Vamos tentar de novo? Vamos tentar lembrar o número 6. Eu vou ajudar você aqui com a nossa lista, tá? Só para você ver que quando você sabe a lista de memória, você vai conseguir guardar muito mais facilmente as palavras. Então, o número 6 lá da nossa lista é CH, que forma a palavra chá. O que você lembra quando a gente fala da palavra chá? Já deve ter lembrado daquela coisa nojenta, né? O chá de cueca. Ui! Muito bem. Número 2. Número 2, letra N. A letra N eu formei a palavra Noé. Quando você pensa em Noé, o que você lembra? A arca em forma de uma caneta gigante. Muito bem. Quando você pensa no número 10, SS, que forma a palavra tosse. Tosse, o cara saiu um negócio da boca dele e empesteou o quê? A sua TV. Muito bem. O número 1, letra T, que formou a palavra teia. Que bicho que vive numa teia? Aranha. E o que a aranha está fazendo lá na teia? Viu como você lembra? Você lembrou da aranha andando de moto. O número 3, que é a letra M, que forma a palavra mãe. O que você está usando em você que tem o formato da sua mãe? Ah, o seu relógio. Número 4, você foi pescar no rio e ao invés de pegar um peixe, você pegou um sapato. Número 9, letra B, que forma a palavra boi. O boi está dormindo numa cama. Isso mesmo. Você percebeu como é que a sua memória começa a ficar muito melhor, começa a ficar muito mais intensa? Essa é uma brincadeira bastante simples, porém se converte num método de memorização extremamente potente, extremamente poderoso. Ainda faltam algumas palavras. Vamos fechar lá. Número 8, que é V, que a gente lembra ovo. Você quebrou o ovo e dentro tinha uma chave. Muito bem. E o número 7, que era a letra C, que formou a palavra cão. Você saiu para passear e o seu cachorro estava cheio de moscas. Percebeu? Se a gente fosse continuar brincando aqui, eu formaria com você a sequência do 11 ao 20, do 20 ao 30, do 30 ao 40 e fazia exatamente o que eu faço hoje lá nas minhas apresentações em público, de encadear 300, 400, 500 palavras sem esquecer nenhuma. Então não é uma questão de ser filho do Einstein, é uma questão de você ter um método preciso que te ajude e você consiga efetivamente lembrar dessas coisas, tá bom? Beleza, pura? Vou deixar aqui a referência de novo do Alberto Delisola e aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos!